Oi, pessoal, tô aqui para contar minha história para vocês. Moro em Brasília desde criança e queria muito trabalhar. Com 17 anos, eu já estava doida atrás de um trabalho, queria ser independente. Como toda boa capricorniana, eu queria trabalhar. E na época, uma carreira muito promissora era a carreira de tecnologia. E foi o que eu escolhi na época. Eu não sabia muito bem o que eu queria na vida, então eu escolhi uma carreira que fosse promissora. Comecei a trabalhar, buscar aquela independência que eu tanto queria. Mas aos 20 anos eu casei grávida. E meus objetivos e meu foco mudou completamente, porque ao invés de querer ser independente, eu queria estar numa situação tranquila para criar meu filho, porque logo depois eu me separei e fiquei sozinha com ele. Ao longo dos anos, como a carreira ajudou muito, porque era uma carreira que pagava bem, eu continuei trabalhando com tecnologia e aos 32 anos casei grávida novamente. Meu filho já tinha 12 anos. Mas eu falei, bom, mais motivo para eu continuar na carreira que eu estou, né? Porque para sustentar meus filhos e tal, logo depois eu fiquei viúva. E assim foi minha carreira profissional. Até chegar a 2018, que eu estava há 16 anos em uma empresa, achando que eu era a pessoa mais segura profissionalmente da face da terra. E eu fui demitida. E na época, na mesma época, assim, no mesmo mês, além de ser demitida, mesmo mês não, no mesmo trimestre, eu, além de ser demitida, terminei um relacionamento longo que eu tinha na época, daqueles que a gente acha que vai ficar velhinha com ele, né? E meu pai caiu doente com Alzheimer. Então foram 3 fatos assim muito importantes que aconteceram no mesmo período e que de uma certa forma tiraram a base, a minha estrutura, né? E eu fiquei muito mal. Entrei numa depressão profunda, não sabia o que eu ia fazer, fiquei completamente perdida. Graças a Deus meus filhos já eram adultos, me ajudaram bastante nessa época. E numa conversa com amigas, a gente lembrou que eu tinha uma amiga que morava na Inglaterra e eu liguei para ela e contei a história para ela. Ela falou: não, Dri, vem para cá, fica aqui comigo um tempo. Aí eu falei: por que não, né? Meus filhos estão adultos, eu não tenho emprego, tenho a minha rescisão, não tenho mais relacionamento, vou para lá. E aí fui passar 2 meses fora. Passei um mês na Inglaterra e depois passei mais um mês viajando por lá. Foi uma viagem extremamente desafiadora. Por quê? Porque eu tava abalada nesse momento em todas as áreas da minha vida, né? Eu tava me sentindo fracassada como profissional, eu tava me sentindo abandonada como mulher e estava me sentindo completamente sem estrutura, porque o meu pai sempre foi o meu pilar, né? Sempre foi a minha segurança. Então, todos esses sentimentos se misturavam muito dentro de mim. E apesar de eu estar num lugar lindo, que eu viajei em lugares lindos, eu passei esse mês lá com a minha amiga, aproveitei para estudar meu inglês, porque meu inglês era sofrível. E assim, apesar do curso, melhorou, mas não virou uma maravilha. Apesar de eu estar naquele lugar maravilhoso, que tinha muita paz, de eu estar sozinha, porque eu fiz questão de ficar sozinha, apesar de estar na cidade da minha amiga, que eu precisava me entender, eu precisava me descobrir o que eu ia fazer dali para frente, né? E aquele dinheiro que eu tinha era finito, né? Era o dinheiro da minha rescisão. Eu precisava, quando voltar, tomar um rumo, ver o que eu ia fazer na minha carreira profissional, me ficar inteira emocionalmente. Então, foi muito difícil essa viagem. Passei muito perrengue, porque como eu não falava inglês direito, foi muito desafio. Depois eu fui para Holanda, se eu não sabia falar inglês, imagina holandês, então foi muito desafio mesmo. Me perdi várias vezes, o celular acabou sem eu ter um Google Maps da vida para me ajudar.
Assim, foram muitos desafios, mas cada desafio que eu passava era uma forma de me tornar mais forte. Era uma forma de eu acreditar mais em mim mesma. Acreditar que realmente eu ia sair do outro lado. Depois eu fui para Paris, da mesma forma, mal falava inglês, imagina francês. E o parisiense não tem muita paciência com quem não fala francês, né? Então me perdi também, passei outros perrengues, enfim. A viagem, eu não posso falar, alguém pode estar pensando, pô, a mulher foi lá para passar 2 meses fora e tá reclamando. Não tô reclamando. Foi uma viagem maravilhosa que eu agradeço a Deus por ter feito. Mas a primeira mensagem, o primeiro aprendizado que eu tive nesse ano foi: não adianta você fugir da sua dor, ela vai junto para onde você estiver. Porque aquela dor de abandono, aquela dor de medo, aquela dor de me sentir fracassada profissionalmente, aquela dor de eu ver meu pai subindo como um balão, sabe? Como se eu não conseguisse segurar. Todo aquele conflito interno eu levei e trouxe de volta. Mas trouxe de volta com a mensagem que você dá conta de sair do outro lado. Confie em você, que você dá conta de sair do outro lado. Então, quando eu voltei, eu resolvi fazer terapia. Fiz algumas terapias na época. Mas, assim, o que mais me ajudou nesse início foi um grupo de autoconhecimento que eu entrei, que foi fantástico. Passei 2 anos e meio nesse grupo para estudar o autoconhecimento. E claro, nesse estudo, o primeiro foco era me estudar, me entender. E a primeira coisa que eu aprendi nisso tudo é que aprender, para mim, era uma coisa que me ajudava muito, melhorava minha autoestima, me deixava mais confiante, mais forte. E aí eu surtei, fiz tudo quanto é curso que eu vi pela frente que pudesse me ajudar. Fiz toda a formação, muitos cursos de Theta Healing, fiz formação de Reiki, fiz formação de astrologia, fiz alguns cursos de designer, fiz assim, tudo que eu podia para me ajudar. E me ajudou muito. E no meio dessa formação, no meio desses cursos de Theta Healing, a minha professora falou: Adriana, você precisa atender. E tudo a ver com você. Eu, caramba, eu tô saindo do fundo do poço, como é que eu vou atender, né? Então eu fiquei meio assim e tal, e ela falando, insistindo, nossa, ela foi muito, muito importante para mim. E aí, nesse meio tempo, isso tudo junto com o grupo de autoconhecimento, eu fui numa taróloga, que eu gostava muito de ir nela. E aí, a gente conversando, ela olhando as cartas, falou: você virou terapeuta? Eu falei: eu tô fazendo a formação de terapia e tal. E ela falou: eu quero que você me atenda. Aí aquilo me assustou profundamente, né? Eu falei: meu Deus, como assim? Eu tô começando. Não, tá bom. Enrolei ela assim, sabe? Falei: não, vou fazer mais alguns cursos e tal, e depois a gente vê isso. Aí um belo dia a gente se falou de novo. Ela falou: e aí, quando é que você vai me atender? Aí eu falei: ai meu Deus, então tá, vamos marcar. Aí fui, morrendo de medo, né? Era a primeira pessoa que eu tava atendendo. Pois foi ótimo, ela adorou. E assim, falou: não, eu adorei, eu vou deixar seu cartão aqui e vou te indicar para todas as pessoas que eu achar que realmente precisam de você. E nisso, gente, começou a surgir vários clientes. E cada cliente que entrava, eu via como eu ia ajudando, como ele ia saindo melhor, e aquilo foi me dando mais autoconfiança e foi me mostrando que realmente tudo que eu tinha aprendido ao longo daquele período e toda a sabedoria que eu tinha absorvido e tudo que eu tinha aprendido na pele, sabe? Passando mesmo, com a certeza que eu podia sair do outro lado, eu comecei a enxergar o outro lado, eu comecei a entender que aquela ali era a minha missão. Nessa época eu atendia no coworking, e aí, que logicamente era o começo, né? Então eu atendia num coworking, fui atendendo, os clientes foram chegando e chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, logicamente foi um susto inicial, aí eu falei: quer saber? Eu vou pegar todas as anotações que eu tive ao longo desse tempo de aprendizado e vou escrever um livro. E escrevi um livro, Recuperando a Autoestima. Tem tudo a ver, que foi como eu recuperei minha autoestima mesmo. Com 30 textos explicando vários temas que eu aprendi ao longo do tempo.
E no começo eu fiquei muito assustada, com muito medo, né, de não gostar, e fui vendo que as pessoas estavam gostando, que estavam influenciando pessoas também. Nesse meio tempo, atendendo online, eu fui aperfeiçoando e adaptando o atendimento que eu fazia, misturando um pouco todas as técnicas que eu tinha aprendido, e abri meu consultório. Quando eu abri meu consultório, já coloquei ele do meu jeitinho, já comecei a atender utilizando o livro também. E fui, gente, entendendo que a vida tinha me colocado de cabeça para baixo, para me colocar na posição certa. A vida direcionou o meu caminho de forma que eu aprendesse tudo o que fosse necessário para eu poder ajudar as pessoas a terem a mesma coragem e acreditarem em si mesmas, como eu também hoje acredito e me vejo. Portanto, acreditem na sua história, confiem em si mesmos e tenham certeza que nada acontece por acaso. Tudo um dia fará sentido para vocês, da mesma forma que hoje faz para mim. Espero que vocês tenham gostado.